Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela presença de cada um. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui. Começaremos agora, então, o nosso formato nesse terceiro dia da nossa conferência OAB Talks, que é o nosso TED. Então, por alguns minutos, vocês irão ouvir aqui a doutora Maíra Silva Marques da Fonseca sobre um tema muito relevante que homens e mulheres precisam ouvir e entender, se colocar um pouco no lugar também, advocacia e maternidade. Então, com vocês, doutora Maíra, o palco é seu, o microfone também, fique à vontade. A Rádio Santa Catarina, São Paulo. A Rádio Santa Catarina, São Paulo agradece os ouvintes e aguarda as próximas ocorrências. O parto se aproxima. Está chegando bacana. Toda coringa. Nasceu a Maíra! Essa é linda! Eu sabia, nossa! É a Maíra! Nasceu à meia-noite e 7. Olha aí a Maíra! Todo mundo nasce um dia. Esses do áudio, né, ou esse, que vocês puderam ouvir mais, se chama Ricardo Tadeu, é meu pai. Na época ele tinha 26 anos, né, e na época ele era advogado. Mas não é nem por isso que eu estou falando dele aqui para vocês. Hoje, o Ricardo Tadeu é desembargador. Mais do que isso, ele é comendador. Ele é cidadão honorário. Ele tem obras escritas. Ele tem mestrado pela USP. Ele tem doutorado pela UFPR. Ele participou da redação de uma convenção na ONU. É esse cara ali no meio. Isso anos depois, algumas décadas depois daquele áudio do meu parto. Uma estrela do direito. Essa aqui é a que estava fazendo força. É a minha mãe. Essa é a Suzana Maria. É a mulher mais bonita que eu conheço. É linda, maravilhosa. E também é a mulher mais inteligente que eu conheço. Tudo que ela se propõe a fazer, ela faz com excelência. Mas mais do que isso, o Ricardo e a Suzana, a minha mãe sempre disse, fazem tudo de olhos fechados e com o pé nas costas. Porque o Ricardo, vocês devem ter visto que ele estava de óculos escuro, dando aquela entrevista coletiva. Para dar uma entrevista coletiva de óculos escuro, ou você é muito arrojado, não é? Ou você é cego, como é o caso do meu pai. Por isso ele faz as coisas de olhos fechados, ele é cego. E ele já era cego na época do meu parto, por isso ele estava gravando, porque era uma forma dele participar de maneira ativa daquele momento. E a Suzana, ali em cima, linda, maravilhosa, ela não tem uma perna, ela usa uma prótese numa das pernas, em razão de um acidente de carro muito trágico que a família sofreu quando ela tinha 14 anos. Mas, mesmo assim, a palavra que vem da jornada dos dois, ou as palavras, né, é isso. A gente faz tudo de olhos fechados e com o pé nas costas. Né? E eu trago isso para vocês, começando por esse áudio do meu parto, do meu nascimento. Claro, porque o nosso tema aqui hoje é advocacia e maternidade. Mas, além disso, para poder contar um pouco para vocês de mim, está na minha essência, está na minha jornada, está na minha formação, lidar com aquilo que há de mais vulnerável na humanidade de cada um. Nasci, cresci com pais, pessoas com deficiência.
E são deficiências escancaradas, não é? Não tem como disfarçar ou esconder. Eu pedi para minha mãe uma foto, eu idealizei assim, falei, mãe, eu quero passar uma foto sua comigo no colo, mostrando a sua perna mecânica, bem linda, e o meu pai com a bengala, e a gente, uma família resiliente e feliz. Minha mãe falou, filha, não tem. Naquela época a gente não fazia isso, a gente escondia. A gente não falava desse assunto, dessa forma como se fala hoje. E os dois são militantes da causa da inclusão da pessoa com deficiência. Não tinha nenhuma foto da nossa família que expusesse a deficiência dos dois. Não obstante, são deficiências escancaradas, né? Muito, muito expostas. Então, eu lido ao longo de toda a minha jornada com esses êxitos incríveis, com esse baita currículo, que eu tenho orgulho de dizer, do meu pai, mas também com as vulnerabilidades deles, também com o preconceito, também com a discriminação, também com a necessidade de superação diária e de militância diária em nome da inclusão. Isso faz com que, para mim, Maíra advogada, essa Maíra advogada, que está aqui com um terno, né, um salto alto, que eu procure observar sempre, isso é indefectível em mim, sempre que eu olho para cada um de nós, internos, em cima dos saltos altos, eu estou sempre procurando a humanidade em cada um. Eu estou sempre procurando o que é, sim, aquele traço de vulnerabilidade. Porque considero que a humanidade é essa intersecção, ela acontece nessa intersecção fundamental entre a nossa jornada de êxitos e as nossas vulnerabilidades, que nos identificam. Senão a gente era só um currículo. E aí é só você ter uma meta, cumprir determinados passos e você vai ser igual ao outro que cumpriu os mesmos passos. Não. O que nos identifica são as nossas dificuldades no percurso. São as nossas vulnerabilidades. E eu tenho, então, mais orgulho ainda de falar do currículo do meu pai, da minha mãe, e falar dessa identidade tão única que só eles têm. Talvez só eu possa dizer que tem um pai cego e uma mãe que não tem uma perna e que tem as jornadas que eles têm, com muito orgulho. Mas já que a gente está falando de advocacia e maternidade, e já que eu estou evocando esse postulado fundamental da humanidade, e já que eu começo tudo isso trazendo aquilo que é comum de todo mundo aqui, que é o fato de que todo mundo nasce um dia, ou seja, a experiência do nascimento é de todos nós, a questão é, como nós, na advocacia, temos vivido as nossas experiências de nascimento. E aqui eu quero fazer um adendo, que quando eu falo de experiências de nascimento, eu não quero me referir só ao parto, mas à chegada de uma criança num seio familiar, a família sendo ela como for. Temos vivido essas experiências de maneira fortalecedora, de maneira engrandecedora, empoderadora, ou as experiências de nascimento para nós, na advocacia, têm sido muito mais desafiadoras, muito mais de vulnerabilização. A gente tem dados gerais, não é? Quando a gente pensa na carreira e na maternidade. A gente sabe que 30% é muita gente. 30% das mulheres abandonam os seus postos nos 2 anos posteriores ao nascimento dos seus filhos. Isso se deve muito porque as mulheres assumem 50% mais das atividades de cuidado em relação aos homens. Fala-se muito numa opção de saída das mulheres, as mulheres têm optado por pausar suas carreiras. Eu não acredito nisso, não é uma opção. É uma necessidade, quando possível, porque a gente ainda pode fazer uma série de adendos para pensar nos contextos específicos das maternidades e nas possibilidades específicas. Mas o que a gente tem de dados está aqui. Dessas mulheres que saem, que deixam seus postos de trabalho, 22% não retornam, não voltam a trabalhar, não por escolha, por conta da maternidade. As mães que continuam trabalhando têm 50% menos chance de serem promovidas quando são mulheres mães. E as que querem voltar a trabalhar, depois dessa saída do mercado de trabalho,
têm 80% menos chance de serem contratadas do que uma mulher que não é mãe. Especialmente se for uma mulher não mãe que não esteja na fase reprodutiva da vida, por assim dizer. Agora, esses são dados gerais. E os dados da advocacia? Não temos. Temos agora uma iniciativa fundamental e essencial que já está anunciada desde 2015 pelo Conselho Federal, que é de incluir no censo da advocacia perguntas relacionadas à mulher advogada e à maternidade na advocacia. Isso é indispensável. Mas enquanto nós não temos os dados... Tá tudo bem, ela tá ótima. Tá ali já. Ela tá se empurrando. Trilhando o caminho dela. Ai, 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 meu Deus do céu, meu amor. Oi, mamãe. Oi, maravilhinha. Filha linda, meu amor. Ai, ai, ai. Mamãe tá. Meu amor. Papai tá aqui. Imagina só isso. Enquanto isso, eu posso falar da minha experiência. Bem, quando eu me tornei mãe na maternidade de Curitiba, em 2019, pela primeira vez, eu vinha de uma jornada meteórica na advocacia, por assim dizer. Estava ali com mais ou menos 12 anos de carreira, já tinha escrito 3 livros, tinha dado aula desde o meu primeiro ano de advocacia, muitas noites fora, muitos finais de semana fora dando aula. Tinha feito um mestrado na Universidade Federal do Paraná, tinha feito já um doutorado na Universidade Federal do Paraná e era sócia de um grande escritório. Eu considerava que eu já tinha chegado lá. Sempre me considerei muito destemida, muito corajosa nessa trajetória. Mas esse, que foi o meu ato de maior coragem da minha vida, não coroou a minha trajetória na advocacia. Um pouco diferente disso. Me colocou em posição de perceber a absoluta incompatibilidade entre a advocacia que eu praticava e a maternidade. Isso está muito associado a um conceito de sucesso, a uma percepção sobre sucesso, que no que diz respeito à advocacia, fazia sentido antes, para uma advocacia que era. Esses são os números, principalmente masculina. Uma advocacia baseada em longas horas de trabalho. Na percepção da necessidade de ter que ter um currículo que se soma com a prática acadêmica e que fazia, no meu caso, com que eu tivesse absolutamente ausente da minha casa e da minha própria vida íntima, privada. Só que esse conceito de sucesso para a advocacia, meus caros, não se sustenta mais, não só no meu caso. A advocacia está mudando. Em 2021, pela primeira vez na história, as mulheres se tornaram maioria nos quadros da advocacia. Aqui a gente tem um gráfico dos quadros da advocacia por faixa etária. Então vocês podem perceber que esses dois itens de baixo, eles fazem menções às gerações mais maduras, de 41 anos para frente. Nas gerações mais maduras, os homens são a grande maioria. Nos 60 a mais, os homens são o dobro em relação às mulheres. Agora, se a gente olha para as faixas etárias mais jovens, as mulheres são a maioria. E mais, até 25 anos, ou seja, a advocacia do futuro, as mulheres são o dobro em relação aos homens. Portanto, meus caros, daqui para frente, se nós não pensarmos nas questões da maternidade, nós estaremos errando. Esse quadro nos mostra que hoje temos um contingente de cerca de 400 mil advogadas mulheres
de até 40 anos, ou seja, que estão nesse período que a gente pode chamar de período reprodutivo, não gosto muito dessa expressão, e podem vir a ter contato com a maternidade. Aliás, os números mostram que 70% delas provavelmente terão, seja pela via do parto ou em adoção. Agora, se nós nos considerarmos como agentes indispensáveis à administração da justiça, tanto quanto as magistradas são, os magistrados, mas aqui falando das magistradas que se tornam mães eventualmente, e os membros do Ministério Público, ou as mulheres que compõem o Ministério Público, nós não estamos em paridade de armas. O censo da advocacia também vai nos mostrar de maneira mais específica isso, mas nós sabemos que na advocacia é uma peculiaridade da nossa profissão. A grande maioria dos profissionais atua como sócios de escritórios ou associados, ou como sociedades individuais, ou na advocacia autônoma, ou seja, não são advogados empregados. As advogadas empregadas têm acesso à licença maternidade de 4 meses, que pode ser estendida até 6 meses, no caso das empresas cidadãs. Agora, todas as demais não. E as magistradas e as procuradoras e promotoras têm, no mínimo, 6 meses de licença, recebendo seus proventos integrais. E, normalmente, somam essas licenças com férias ou outras licenças que se somam à licença maternidade. E, mais incrível ainda, quando elas voltam das suas licenças, elas voltam exatamente para o lugar de onde elas saíram. Elas não vão ter que reconstruir carteiras, como é o nosso caso. Elas não vão ter ficado sem receber nesse período, como pode ser o nosso caso. Não é? Então, o que nós temos é que, daqui para frente, o vigoroso apoio à maternidade é medida de fortalecimento da advocacia. Então, eu não estou aqui falando só para esses 70% das mulheres advogadas de até 40 anos que podem vir a ter filhos ou que têm filhos recentemente. Eu estou falando para o Ricardo Tadeu, lá do primeiro áudio, que era advogado quando teve a sua filha. Eu estou falando para o Guilherme Paludo, do segundo áudio, que é advogado, quando acompanhou o parto das suas 2 filhas. Eu estou falando para as advogadas que já tiveram os seus filhos, numa época em que sequer se pensava em falar em proteção à maternidade da mulher advogada. Eu estou falando também para as advogadas que não querem ter filhos, ou que não podem ter filhos. Mas todos nós temos um interesse em comum, que é o fortalecimento da advocacia. Temos o artigo 7º-A do Estatuto da OAB, que prevê uma série de prerrogativas da mulher advogada. O 7º-A vem da Lei Júlia Matos, que é de 2016, extremamente recente, que é um desdobramento do Plano de Valorização da Mulher Advogada, do Conselho Federal da OAB, que é de 2015, que prevê, é certo, avanços fundamentais à proteção da mulher advogada em relação à maternidade. A gente tem prioridade em audiências e sessões de julgamento, a gente pode não passar em detector de metais, tem vagas em fóruns e tribunais. A gente tem a prerrogativa de suspender os nossos processos por 30 dias, se nós formos as procuradoras únicas do caso. Mas quais são os problemas ainda, em relação aos quais a gente tem que avançar? Primeiro, um grande desconhecimento em relação a essas prerrogativas. Infelizmente, a gente tem tido grandes exemplos disso. Os noticiários estão aí para dizer, não vou entrar em pormenores aqui, todos sabem. Pelas próprias advogadas também. E ainda faço um adendo muito pontual em relação à suspensão dos prazos por 30 dias. Percebam, para que a gente possa suspender os nossos processos por 30 dias, a gente tem que peticionar nos autos com a certidão de nascimento. A gente tem que comprovar que a gente teve o neném. Quando eu voltei da maternidade, do nascimento da minha segunda filha, que eu estava já atuando num novo modelo, com o meu próprio escritório, procuradora única, eu cheguei da maternidade e abri meu computador e comecei a peticionar nos meus processos, juntando a certidão de nascimento, que obviamente eu já tinha avisado os meus clientes que eu faria isso, né? Mas eu estava com muito medo daquilo não funcionar. E eu ainda fiquei acompanhando até o juízo despachar. E eu falei, Guilherme, despacha isso. Liga,
liga nas varas. Eu preciso que esses juízes despachem. Eu preciso ter certeza que os meus processos estão suspensos. Dando mamar. Desestruturada, recém-chegada da maternidade. Então, o que eu quero propor? No caso das advogadas empregadas, que a gente procure batalhar pela extensão do programa das empresas cidadãs aos escritórios de advocacia. Esse é um programa que se aplica, ele faz sentido, em termos financeiros, para empresas que estão no lucro real. Não é o caso da maioria dos escritórios de advocacia. Então, aqui a gente tem uma pauta muito relevante. Isso estende a licença maternidade para 6 meses, e agora, com o programa Emprega Mais Mulheres, gera mais uma série de outras possibilidades em relação a isso. Com relação às sociedades, é fundamental, é premente. Aliás, é vergonhoso que não se tenha políticas vigorosas e rigorosas com relação à proteção da maternidade de suas sócias, já que é uma característica da nossa profissão a atuação nesse formato. E com relação às autônomas ou individuais, que atuam em sociedades individuais, OAB. Nós. Todos nós. E a OAB já presta um auxílio fundamental. A Comissão das Mulheres Advogadas já faz uma discussão essencial sobre o tema. Mas a gente ainda pode fazer mais. A gente pode ter comissões que vão peticionar nos autos para essas mulheres que estão tendo seus nenês. A gente pode pedir para os tribunais que haja a possibilidade da gente informar no Projude, no PJE. Nasceu, acabou. O juízo não tem que despachar. É prerrogativa nossa. Mas, acima de tudo, a gente precisa compreender, e assim eu finalizo, a relevância de lembrar, meus caros, que o nascimento e a maternidade diz respeito a todos nós. Que com a nova cara da advocacia, se a gente não protege a maternidade, a gente enfraquece a nossa classe. Quando a gente fez o nosso juramento, todos nós, a gente prometeu defender os direitos humanos e a justiça social. E não tem nada mais humano do que aquilo que une a todos nós, que é o nascimento, ou que é a chegada de um bebê, que se expressa pela maternidade. Então, que a gente possa encerrar essa fala com essa mensagem muito fundamental de que a gente possa defender uma advocacia vista com humanidade, compaixão e justiça. Obrigada. Obrigada, gente. Muito bom, obrigada, Maíra, muito obrigada, parabéns pelo seu TED.